Oi, meu nome é Felipe Rangel, sou arquiteto, eu trabalho na área de incorporação da G7. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Ícaro. O Ícaro ele tem um projeto de interiores e de arquitetura desenvolvido pelo Estúdio Arthur Casas de São Paulo, um renomado estúdio mundialmente. Então todo o projeto, tanto de arquitetura quanto os mobiliários e o projeto de interiores da área comum foi projetado por ele. Paisagismo, a gente tem o projeto da Renata Tilly, também um outro escritório de paisagismo renomado, que fez todos os projetos das floreiras e de toda a vegetação da área comum. Iluminação foi feito pela Foco Luz e Desenho. A gente teve consultoria de segurança, consultoria de concreto aparente, consultoria em conforto acústico, consultoria em esquadrias, projeto de esquadrias, enfim, são diversos profissionais de múltiplas áreas compondo esse time que deu origem aqui ao projeto tão especial que é o Ícaro. Um outro fator importante aqui de a gente ressaltar, a gente tem um projeto, uma consultoria de sustentabilidade, onde a gente fez todo um estudo com a Forte Soluções Ambientais, que eles auxiliam a gente em toda a certificação GBC Brasil Casa. Então eles orientam todo o tipo de material que a gente tem que usar, vazão de água, todo tipo de projeto, para que a gente chegue numa pontuação máxima e ganhe esse certificado e também seja um projeto sustentável. Inclusive, o Ícaro foi o primeiro projeto que ganhou a certificação na etapa em projeto. Então, isso foi um marco, primeiro projeto certificado no GBC Brasil Casa. Então, todos esses detalhes, todos esses profissionais contam e garantem a excelência da construção e da entrega desse empreendimento. A construção é feita pela EBR Engenharia. A EBR aqui em Curitiba tem uma obra grande, uma das obras grandes dela é o Shopping Pátio Batel. Então eles estão construindo com uma excelência também aqui, junto com a gente, em parceria. Então a gente tem a entrega agora prevista aqui para os próximos meses do empreendimento. E nos próximos vídeos eu vou mostrar um pouco para vocês um pouco de todos os detalhes, de todas as minuciosidades da área comum e da unidade 31 em específico, que é o tipo da Torre 1. Hoje eu vou mostrar aqui um pouco da unidade 31. Essa é uma unidade tipo da Torre 1 de 550 metros quadrados. Então, começando aqui, o proprietário ele acessa a unidade, o acesso principal é pelo elevador social, que cai aqui dentro do living. Aqui a gente tem um lavabo. O living aqui, a gente hoje no 31, a gente colocou o mesmo limestone da varanda, que a gente entrega em todas as varandas, a gente entrou aqui para demonstrar. Esse limestone, ele é um limestone português, a gente importou ele é impermeabilizado 100%, significa tanto de topo, embaixo, dos lados, a gente impermeabiliza ele para garantir toda essa impermeabilização do limestone. Mas aqui nessa sala a gente entrega a sala apenas com contrapiso. Esse limestone é entregue apenas nas varandas. Mostrando aqui um pouco a varanda, a gente entrega todos os apartamentos, tem a varanda, a gente entrega com uma lareira a gás. Então todas as unidades têm uma lareira a gás. Na varanda sim, a gente entrega o piso com limestone. Andando um pouco aqui, aproveitando a varanda, a gente tem todas essas floreiras em fibra de vidro. Essa floreira foi pintada com uma cor similar ao concreto. A vegetação ela vai transbordar, então vai sumir a floreira em toda a fachada. Todo o projeto de vegetação, o projeto paisagístico do Ícaro foi feito pela Renata Tilly, escritório tradicional, renomado em São Paulo. Ela propõe essas floreiras que transformam o prédio em um verdadeiro jardim vertical. Aqui na Torre 1, por exemplo, as floreiras fazem um C, um U no apartamento. Na Torre 2 já permeia toda 360 apartamentos, na Torre 3 tem um trecho um pouco menor. Essas floreiras, elas contam com uma automação na irrigação, uma irrigação automatizada, tanto as floreiras quanto todo o paisagismo da área comum. Essa irrigação automatizada, ela é feita por um sistema BMS, que entrega todo o condomínio e empreendimento, que ele cuida tanto da irrigação automatizada quanto da segurança do empreendimento. Ele cobre todo o perímetro com câmera, alarme, controla as bombas de água, sistema de incêndio, enfim, ele faz uma inteligência, controle de acesso, ele faz uma inteligência de todo o empreendimento em geral.
mais especificamente aqui na irrigação dessas plantas, ela atua principalmente no princípio de que o proprietário ele não precisa se incomodar com as plantas. O proprietário simplesmente, se ele ficar um mês ou um ano fora, ele vai voltar e as plantas vão estar do mesmo jeito, porque o condomínio que vai gerir a irrigação e a manutenção dessas plantas. Se alguma planta vier a morrer, o condomínio vai vir e vai trocar essas plantas. Então eles fazem todo esse cuidado. Aproveitando aqui ainda, a gente entrega esse guarda-corpo, uma empresa que chama Tempo de Viver aqui de Curitiba. Esse guarda-corpo, a princípio, ele seria entregue em ferro. Porém, como esse limestone ele é muito claro, ao fundir o guarda-corpo de ferro, ele ia manchar o limestone. Então a gente entrega o guarda-corpo em alumínio. Foi desenvolvida uma forma específica junto a essa empresa, onde a empresa derrete o alumínio, joga dentro dessa forma. A gente tem como resultado esse guarda-corpo maciço em alumínio, então ele não tem soldas, ele é completamente maciço. Uma outra coisa interessante ainda sobre o guarda-corpo é o sistema de fixação deles. Eles são todos parafusados, então ele não é fundido, não é chumbado no concreto, ele é parafusado. A vantagem disso é que se o proprietário tiver uma obra de arte muito grande, um piano, ou qualquer coisa que seja muito grande, ele consegue desparafusar esse guarda-corpo e içar esse objeto grande aqui, não tendo grandes problemas. Ainda que na fachada, a gente pode observar as luminárias. Essas luminárias também, a gente tem um projeto luminotécnico de todo o empreendimento pela Fóculos e Desenho, também um ótimo escritório de São Paulo, renomado. Essas luminárias, o proprietário também não precisa ter preocupação alguma. Ele só aciona, liga e desliga as luminárias na hora que bem entender. Porém, se a luminária vir a queimar ou dar algum problema, também isso vai ser gerido pelo condomínio, trocar a lâmpada, com isso ele vai garantir a fachada mais uma vez do empreendimento. E a fachada é única, a fachada tanto com a vegetação e quanto com a luz, o condomínio garante para voltar daqui 10 anos, o condomínio vai estar com a mesma estética de fachada. Aproveitando aqui ainda a fachada, a gente consegue ver aqui o concreto aparente. O concreto aparente pode-se perceber que ele é a coisa mais marcante no Ícaro em questão de fachada. Todos os apartamentos, todas as áreas comuns, todas as fachadas são em concreto aparente. O concreto aparente, a gente contratou um consultor de concreto de São Paulo, GR Consultoria. Ele vem a obra de 2 em 2 meses para garantir que esse concreto seja executado da maneira correta. Lá no início, ele calculou um traço específico junto à construtora para que esse concreto garanta essa estampa da madeira. Então, é feita uma forma de madeirite, joga o concreto dentro, a madeira estampa todos esses nós, esses desenhos no concreto. Então ele vem e garante com que esse concreto seja executado de maneira perfeita. Voltando aqui ainda para a fachada, aqui a gente tem todos os pilares também do empreendimento são em concreto aparente. Eles não são já de madeira ripada, eles são espiralados, a forma é feita com um papelão e cria-se esse espiral. Tanto os pilares quanto os concretos são aplicados um hidrofugante nele. O que é o hidrofugante? Ele vai garantir que o concreto seja impermeável, que não penetre sujeira, não penetre umidade, tanto nos pilares quanto na fachada em concreto. Aqui ainda na varanda, a gente observa esse trilho. Esse trilho aqui são 7 folhas de correr, são 7 folhas que a gente consegue abrir todas lá no canto, dando uma amplitude imensa para a sala. Como são 7 folhas, criariam vários buraquinhos onde esses trilhos teriam que correr. Porém, a gente junto a Chuco, a gente desenvolveu esse trilho, essa saleta, que ela é removível para limpeza, porém ela permite que as pessoas pisem em cima dessa saleta, não dando nenhum problema e evitando assim que uma criança enfie o dedo e se machuque, uma mulher possivelmente com um salto venha torcer o pé. Então, com todo esse cuidado. Você vai perceber que nos outros vídeos que esse projeto é preocupado no mínimo detalhe. Esse é um dos itens. Aqui a gente conta com a esquadria também
da Schuco. Schuco é uma marca alemã de esquadrias, uma marca renomada mundialmente, uma das melhores do mundo. Aqui a gente conta com a linha minimalista dela. O que é essa linha minimalista? A gente vai conseguir ver melhor nos quartos. A linha minimalista, ela propõe que apareça o menos possível de alumínio. Então, enxerga só o pano de vidro, só a paisagem, o mínimo possível de alumínio. E quando é visto o alumínio, a gente escolheu essa cor perita, foi escolhida essa cor perita, que ela briga o menos possível com o concreto. Então, para quem olha da fachada de fora, externamente, ela dá uma uniformidade com o concreto, não brigando com essa tonalidade. Aqui então a gente consegue observar essa questão das esquadrias. Todas essas folhas, conforme eu comentei, elas conseguem abrir. Então aqui a gente tem a estampa até da marca aqui da Schuco. Interessante. Então a gente consegue ver apenas essa mão de amigo, que é o nome desse pegador aqui, que ajuda a abrir. Então todas as folhas, elas conseguem ser abertas lá para aquele canto direito, dando uma amplitude aqui no living e na sala. Aí entrando aqui, ali a gente tem um ambiente proposto, que é o home theater, mas é um ambiente apenas proposto. Aqui o living, aqui a gente vem para a área gourmet, onde a gente não entrega a ilha, a gente entrega toda a infra necessária para a pessoa colocar a ilha, churrasqueira ali atrás. Aqui o ambiente proposto seria uma copa, ali atrás a gente tem uma área técnica. A área técnica é onde vai o aquecedor de passagem, vai o boiler, vai as condensadoras, que é uma condensadora que fica, uma única condensadora que fica ali e atende todas as tubulações já passadas. Então aqui é a copa, aqui a gente entra na cozinha. Aqui na cozinha a gente entrega com esse porcelanato da Eliane 80. O nome desse porcelanato é Matéria Gesso. Então a gente entrega a ilha, toda a infra necessária ali para a máquina de lavar, toda a parte elétrica. Aqui mais uma vez a esquadria da Schuco contratou uma consultoria de conforto acústico, onde foi estudado todo o entorno do empreendimento e também a parte interna do empreendimento. Então, aqui, por exemplo, nessa esquadria da Schuco, aqui na da cozinha, tem todo um encaixe para que a vedação fique perfeita e entre menos barulho possível dentro do apartamento. Então aqui, na esquadria da Schuco, na cozinha do tipo da Torre 1, a gente entrega com uma persiana automatizada. Essa persiana é motorizada por controle remoto, então ou a janela só com cortineiro, a gente pode até ver ali da copa aqui da cozinha, a gente consegue chegar, ou persiana automatizada ou brise. Foi escolhida essa cor na tonalidade de madeira. Essa cor, todo esse alumínio, esse material foi enviado para o Chile, porque só lá a gente conseguia atingir essa cor especificada pelo estúdio Arthur Casas, pintada lá, voltada para o Brasil, e daí sim a gente consegue o processo de montagem. Aqui então a cozinha. Uma coisa interessante, se vocês podem reparar depois dos quartos, em todos os ambientes, é a altura da porta. As portas têm 2,72 de altura. Então enquanto uma porta tradicional chega a 2,10, essa aqui tem 2,72. Ela abre rente ao forro, é uma porta de madeira maciça da empresa aqui de Curitiba também, madeira certa. Então uma porta completamente especial, desenvolvida aqui para o Ícaro. As dobradiças são dobradiças invisíveis, ou seja, a dobradiça, quando você fecha a porta, ela não fica visível. Uma vez que fechou a porta, ela não é igual àquela tradicional que você consegue ver aquele sisteminha atrás da porta. Ela fica completamente invisível, então a gente não vê a dobradiça. Outra coisa interessante, ela não tem as vistas aqui. O que significa? Ela tem essa unhura apenas, um perfil de alumínio, e o acabamento tem que ficar perfeito nessa unhura. Então existe esse chanfruzinho e o acabamento do piso, seja pintura, tem que ficar perfeito. Então a porta é completamente minimalista. Quando
olha ela de longe, ela não tem aquela vista que serve para esconder as imperfeições. Aquela vista é como se fosse uma madeira aqui que esconderia as imperfeições. Não, ela, de acordo com o projeto do Arthur Carlos, ela vem com essa unhura. É bem delicado, bem minucioso de ser executado, porém dá esse efeito maravilhoso. Uma outra coisa aqui ainda na porta, um sistema de guilhotina. Mais uma vez, uma especificação da nossa consultoria de acústica. Então, toda vez que a porta é fechada, essa borrachinha ela desce de encontro ao piso, garantindo com que não entre sujeira no ambiente e abate o som externo para o interno ou vice-versa. Então, ou o proprietário entra pelo elevador social ou ele entra pela área de serviço. Como aqui é uma área um pouco mais vulnerável, a gente entrega blindada. Então, é uma porta extremamente resistente, blindada para tiros, enfim. Então, a gente entrega essa porta blindada. A gente também teve uma consultoria de segurança, uma empresa chamada HNA de São Paulo. Ela preveu todos os pontos críticos do empreendimento, tanto a área comum quanto as unidades, e preveu todos os pontos de câmeras, todos os controles de acesso, todos os controles são por biometria e senha, controle de acesso da área comum, né? Enfim, preveu todo o sistema de segurança. Um item desse relatório que foi gerado desse projeto foi a entregar essa porta blindada nos acessos de serviço. Quem tem a digital cadastrada ou senha cadastrada no elevador. A gente tem acesso à área íntima. Então, uma vez que o pai, a mãe, enfim, alguém está dando um evento ali, e, por exemplo, numa situação hipotética, o filho chega e quer acessar os quartos, ele consegue acessar pela área de serviço sem passar pelo living, pela sala de jantar. Ou o pessoal da limpeza precisa acessar os quartos, sendo que o proprietário está dando algum tipo de evento ali, ele consegue acessar aqui a área íntima por essa circulação de serviço. Então aqui a gente tem um espaço para dispensa e aqui a gente tem a porta que dá acesso à área íntima. A área íntima a gente não é entregue no contrapiso. A área íntima a gente entrega com esse piso. É um piso de madeira maciço. O que isso significa? Ele é 100% madeira. Ele não é piso laminado ou piso estruturado, que é apenas uma lâmina de madeira. Ele é 100% madeira maciça. Essa madeira chama tauari. Então a gente entrega em toda a área íntima, tanto aqui quanto no piso dos quartos. O nome dessa madeira é tauari. Ali a gente consegue ver o acesso do living para a área íntima. Acessando do living para a área íntima, a gente cai aqui nessa sala íntima. A sala íntima é um ambiente proposto para a pessoa criar uma sala mais íntima, de bagunça, enfim, como quiser dar o uso. Então aqui a gente tem um escritório, suíte 1, suíte 2, suíte 3 e a suíte master. Em toda a unidade, em todo o apartamento, a gente entrega o rodapé invertido. O que é esse rodapé invertido? Ele é um L metálico pintado de branco, dá uma soltura de 2 centímetros do piso acabado. Então, aonde não é área molhada, com exceção das áreas molhadas, a gente entrega esse rodapé invertido. E se observar, por exemplo, essa parede, ela dá uma soltura, dá uma leveza da parede para o piso acabado. Ela fica dessa leveza, essa elegância. Em todo apartamento a gente entrega esse rodapé invertido. Ele é bem mais difícil de executar, porque mais uma vez, com a mesma coisa da unhura da porta que eu comentei, essa unhura. O rodapé, com a mesma coisa da vista da porta, ele vem para esconder as imperfeições. Então a mesma coisa da vista da porta esconderia essa imperfeição dessa unhura, no rodapé é a mesma coisa. Geralmente as pessoas colocam um rodapé para esconder as imperfeições, mas aqui, mais uma vez, a gente tem que executar perfeitamente esse rodapé invertido para que acabe nesse L metálico. Aqui, ainda na área íntima, é interessante a gente mostrar que a gente entrega em todas as unidades com um acionador do elevador social. Então a pessoa tem essa comodidade de estar se arrumando, estar aqui numa área mais íntima, conseguir chamar o elevador social
para que ele venha com mais rapidez e ele poder pegar ali no living. Aqui na Suite Master a gente pode observar piso mais uma vez de tauari, madeira maciça. E aqui a gente, como eu comentei na sala, a gente consegue observar o que a linha minimalista da Schuco propõe. Se a gente olhar essa esquadria, essa janela, a gente consegue ver apenas a mão de amigo, que é aquele perfil metálico que auxilia na abertura da janela, e só. Então, é o único perfil metálico que a gente consegue enxergar, o resto é paisagem. Então, dá esse enquadramento na paisagem, essa vista limpa, é só vidro e paisagem, nada mais. É isso que a linha minimalista traz, empreendimento e para todas essas esquadrias que a gente entrega. Aqui, mais uma vez, como na cozinha, a gente entrega com a persiana automatizada da Hunter Douglas. Então, a persiana, o proprietário com controle remoto aciona, ela desce, ou sobe, ou abre as suas aletas. Entrando então aqui, a gente tem o closet. Então, o closet é todo esse ambiente. O proprietário, a proprietária pode ficar e criar dois ambientes diferentes. Então, a gente consegue abrir essa parede e criar um outro ambiente aqui. Então, tem essa flexibilidade gigante nas plantas. Inclusive, na sala íntima, muita gente tira aquela parede e aumenta o living, diminui a sala íntima. Enfim, tem essa flexibilidade na planta para a pessoa conseguir mexer. Aqui a gente tem acesso ao banheiro. Então, no casal, um entra por aqui, outro entra por lá. Cada um tem o seu banheiro e há esse encontro aqui no meio dos dois, onde a gente tem duas duchas. A gente entrega com duas duchas de teto. A banheira a gente não entrega, a gente entrega toda a infra necessária. A banheira está num ponto aqui que não é o ponto, a gente comprou só para simular. A banheira viria aqui e a gente entrega a infra necessária para essa banheira ser colocada nesse ponto. Branco Paraná é o nome dessa tonalidade. E aqui a gente está com uma instalação bem minuciosa, onde a gente pode ver que os veios do mármore, eles, mesmo com a pedra cortada, eles dão essa continuidade nos veios. Voltando para a Suite Master, a gente volta aqui para a área íntima e a gente termina aqui o apartamento voltando pela área social, pelo acesso social, que dá acesso aqui, mais uma vez, ao living e à área gourmet. Então essa é a unidade 31 e é isso.